Olá, tudo bem? Espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um In Memoriam aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Peço a você que se inscreva aqui no canal se não tiver feito isso ainda, ative as notificações e assim você não perde nenhum conteúdo que nós trazemos aqui para você, né? Todo dia tem um vídeo novo, pelo menos de segunda a sexta, né? Às vezes tem alguma coisa fora do cronograma também, mas de segunda a sexta um vídeo novo por dia. E você pode também acompanhar esses conteúdos no SoundCloud ou no Google Podcasts, né? Como todas as segundas, o In Memoriam trata de alguém que infelizmente já nos deixou, pertence ao cenário artístico, já nos divertiu, nos emocionou em novelas, em espetáculos teatrais, em filmes, enfim. E nesta semana, a figura que nós homenageamos é Fernando Torres. Fernando Torres, que esteve no ar, né, agora nesse princípio da novela Laços de Família, que está no ar no Vale a Pena Ver de Novo, no papel de Alessio, o pai de Helena, interpretada por Vera Fischer, e pai também de Iris, personagem da Débora Seco, né? Essa já uma filha do seu segundo casamento com Ingrid, que é o papel de Lília Cabral. Fernando Torres se chamava realmente Fernando Torres, ao contrário de alguns artistas que têm nomes de batismo que diferem dos seus nomes artísticos, como nós os conhecemos, né? Fernando Monteiro Torres era o seu nome. Ele nasceu na cidade gaúcha de Guaçuí, no dia 14 de novembro de 1927 e faleceu com 80 anos completos em 4 de setembro de 2008. Mas, embora Laços de Família seja uma novela do ano 2000, ela foi a última novela de Fernando Torres, que dedicou basicamente a sua vida artística muito mais ao teatro do que à televisão e ao cinema, mesmo que no cinema ele tenha até participado de várias produções, cerca de 20, né? Uma delas dirigida pelo seu filho Cláudio Torres, o filme Redentor, lançado em meados da década de 2000, se não me engano, em 2004. Além de Cláudio, Fernando Torres e a sua esposa Fernanda Montenegro, né, também tiveram Fernanda Torres, a sua outra filha, né, que também é atriz como os pais. Fernando Torres, como eu disse, nasceu em Guaçuí, no Rio Grande do Sul, e era filho do primeiro prefeito da cidade de Guaçuí, o senhor Manuel Monteiro Torres. Então, a família Torres, na cidade, era muito reconhecida, muito respeitada, ilustre naquele cenário de Guaçuí, né? E pelo menos 2 teatros, um deles lá e um aqui em São Paulo, tem o nome hoje de Fernando Torres. O de São Paulo fica no bairro do Tatuapé, na zona leste da capital, né? E além disso, em Ipanema, que foi o bairro onde ele viveu boa parte da sua vida, há algum tempo, em 2017, salvo erro meu, foi inaugurado o Largo Fernando Torres, né? Até as redes sociais da atriz Fernanda Montenegro, né, dão conta da época da inauguração, tem fotos dela lá com os netos deles, enfim, né? Fernando Torres iniciou-se na carreira teatral na virada dos anos 40 para os anos 50 e começou a dirigir também peças de teatro no fim dos anos 50, mais precisamente em 58, com a peça Quartos Separados, depois de participar de alguns espetáculos como ator, inclusive durante algum tempo na companhia de Eva Todor, na década de 50. Inclusive ele fazia parte da companhia quando se casou com a dona Fernanda, né? Enquanto trabalhava entre o teatro e também a televisão, nesses primeiros anos da televisão, Fernando Torres, junto com Sérgio Brito, com a própria Fernanda, Natália Timber, Manuel Carlos, Ítalo Rossi, Francisco Coco, Aldo Di Maio, participou do Grande Teatro Tupi e também em outras emissoras também, de vários teleteatros, né? Nessa época, entre os anos 50 e os anos 60. E prosseguiu trabalhando nos palcos, trabalhou também em São Paulo durante algum tempo, né? Nessa segunda metade dos anos 50. Na década de 60, ele foi premiado e muito elogiado pela sua direção numa montagem da peça de Nelson Rodrigues, O Beijo no Asfalto, muito conhecida, né? Uma das peças mais conhecidas do autor.
e também começou a dirigir na televisão no gênero novela. Dirigiu Paixão de Outono na TV Globo, né, e algumas novelas nesse princípio da TV Globo, entre 65 e 66, junto com Sérgio Brito. E também dirigiu em 68 na TV Record a novela Ana, escrita por Silvan Paeso. No final da década, participou de uma novela na TV Excelsior, 10 Vidas, que se passava no tempo da Inconfidência Mineira, né? E logo em seguida participou na TV Tupi, já em 1970, da novela A Gordinha, de Sérgio Jocman. Em 1971, fez seu primeiro trabalho na TV Globo depois dessa passagem por outras emissoras, como diretor da novela Minha Doce Namorada, que era protagonizada por Regina Duarte e Cláudio Maros, e escrita por Vicente Sesso. Mas Fernando Torres deixou esse trabalho porque não se sentia dirigindo como gostaria, e quem acabou dirigindo a novela foi Daniel Filho, o supervisor, né? Fernando Torres dirigiu apenas o começo de Minha Doce Namorada, né? A novela depois passou para outras mãos, também Walter Campos, enfim, Regis Cardoso, né? Walter Campos, salvo erro meu não, mas Regis Cardoso. E dedicando-se sempre mais ao teatro do que à televisão, né? Ao longo dos anos 70, basicamente, nós não vamos ter registros de Fernando Torres trabalhando na televisão, não em trabalhos muito longos como novelas, nem dirigindo, nem atuando, né? Mas a carreira no teatro prosseguiu e também interpretando ou só dirigindo, na maioria das vezes acumulando as duas funções, ele esteve em cena em espetáculos como O Amante de Madame Vidal e também A Mais Sólida Mansão, além de O Homem do Princípio ao Fim, com texto de Milor Fernandes, né? E já nos anos 80, depois de mais uma passagem na TV Globo com algumas novelas em sequência, produzindo, dirigindo e interpretando em espetáculos que tiveram Fernanda Montenegro como Fedra, Dona Doida e Suburbano Coração, né? Nessa passagem de Fernando Torres, no início dos anos 80, nas novelas da TV Globo, ele participou dos trabalhos que talvez sejam os mais lembrados da carreira dele nesse veículo. Foi o Dr. Plínio, muito elogiado também na época e lembrado até hoje, na novela Baila Comigo, de 1981, Dr. Carlos Zudi, em Terras do Sem Fim, novela das 6, baseada na obra de Jorge Amado, escrita por Walter George Dust, Harold Bergman, na novela de Jeanette Claire, Sétimo Sentido, de 82, foi Alfredo em Louco Amor, de Gilberto Braga, e o Tio Romão de Amor com Amor se Paga, de Ivani Ribeiro, em 84, um remake de Camomila e Bem Me Quer, de 72, na TV Tupi, né? Na qual seu papel de Tio Romão foi vivido por Cláudio Correia Castro. Pois bem, conforme os anos passaram, além da dedicação ao teatro sempre ter sido mais destacada, a saúde começou a tirar Fernando Torres daquilo que ele gostava tanto de fazer, que era estar no palco, estar no estúdio, interpretar, dirigir, enfim, né? Nos anos 90, ele participou da novela Zazá, em 97, ao lado de Fernanda Montenegro, no papel do grande amigo da Zazá, que era ela, o brigadeiro, né? E fez em 2000 Laços de Família, o seu último trabalho. No cinema, entre os momentos que contaram com a presença de Fernando Torres abrilhantando ainda mais os projetos, nós podemos citar Engraçadinha Depois dos 30, um filme de J.B. Tanco, e também Tudo Bem, de Arnaldo Jabor, Veja Esta Canção, de Cacá Diegues, na qual ele participa do episódio O Samba do Grande Amor, inspirado na música de Chico Buarque, né? A Ostra e o Vento, de Walter Lima Jr., momentos marcantes, além do Redentor, que eu já citei, né? Fernando Torres já é falecido há 12 anos, né? E a sua presença no cenário artístico faz falta não só pelo seu grande talento, mas pela importância que o seu trabalho adquiriu ao longo dos anos, a gente olhando de hoje, né? Como, além da busca por bons textos e produção, direção de espetáculos bastante apurados, a preocupação que ele tinha também de mostrar, através do trabalho teatral, uma reflexão e até um convite ao enfrentamento
de problemas que o país vivia, né? Nem que fosse a partir da consciência formada junto ao público sobre uma realidade que era, até certo ponto, escamoteada pela ação da censura ou pela conivência dos veículos que deveriam denunciá-la. Então, o trabalho de Fernando Torres faz falta num país como o de hoje, em que certas situações se repetem ou querem que elas se repitam, né, usando a arte, a cultura, como ferramenta para isso. Na próxima semana, In Memoriam está de volta, relembrando mais alguém que já nos emocionou, divertiu e não está mais entre nós, infelizmente. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e até lá.